Pessoal, vamos falar agora sobre materiais. Então essa parte de materiais na Unreal, ela é bastante complexa. Daria para fazer um curso só de materiais. Inclusive já existem cursos voltados para isso. Mas a intenção aqui é a gente aprender de uma forma mais rápida possível e simples e que a gente consiga ter um bom resultado. Tá? Depois a gente pode se aprofundando em algumas etapas. Então no meu workflow, quando eu vou colocar os materiais na minha cena, eu divido eles em algumas etapas. Então, a primeira etapa são os materiais simples, que é justamente o que nós vamos falar aqui nesse vídeo. E o que são materiais simples? São esses materiais que não têm textura, que eles são ali uma cor ou outra e tem reflexos, ou emissão de luz. Então, normalmente, os materiais que se enquadram nesses materiais simples são materiais de plásticos, materiais de vidros, materiais emissivos, materiais de metais. Apesar que os metais a gente consegue também fazer com texturas, os plásticos também, para dar aquele efeito de um material mais usado, um material mais velho, né, mais do dia a dia. Mas mesmo assim, nos meus projetos eu uso ele com os materiais simples. Então a gente vai estar criando aqui um material master simples e depois aplicando eles no nosso projeto. E vou explicar também uma forma que a gente aplica isso diretamente em todas as meshes que estão usando o mesmo material. Então no dia a dia isso é muito rápido, tá? De ser feito e aplicado. E depois que você tem o material pronto, nos outros projetos você não tem que criar de novo. Você só vai exportando. Inclusive aqui no meu projeto, olha só, aqui nos materiais simples, eu já tenho aqui alguns materiais simples. Mas vou estar explicando aqui como que cria. E em paralelo a isso, eu vou criar aqui também umas esferas na nossa cena para a gente fazer uma pequena calibragem na luz para vocês entenderem por que a maioria das pessoas não conseguem ter um bom resultado usando a Unreal Engine, tá? Então, primeiramente, vamos aqui, eu vou criar uma pasta aqui e vamos clicar com o botão direito e criar um material novo, que a gente vai fazer um material simples. Vou renomear ele como material simples. Lógico, eu vou usar o prefixo MM, que é de material master, master material. Então, o material simples que a gente vai ter aqui. E o que a gente vai configurar aqui nesse material simples? Ele vai ser um material opaco. E aqui no modo do shade a gente pode deixar default mesmo. E aqui a gente vai configurar uma cor, se ele é metálico ou não, o brilho dele, a rugosidade. E também vamos colocar aqui se ele é emissível ou não, tá bom? Então para isso a gente vai clicar aqui com o número 3 do teclado e o botão esquerdo do mouse. E olha só, eu criei aqui uma variável de 3 elementos, que é o RGB, que é uma cor. Por isso que a gente teclou o número 3. E vamos conectar aqui na cor base. Eu posso definir já uma cor default aqui, eu vou definir aqui um cinza médio, então é uma cor padrão. E vamos clicar com o botão direito e converter para parâmetro, para depois, quando a gente criar nosso material instanciado, a gente poder aqui modificar ele de forma mais fácil. Então aqui eu vou colocar Base Color. Aqui no metal, a mesma coisa, a gente pode clicar aqui com o botão direito e promover para variável. E aqui nas outras funções, como são funções simples, a gente já pode converter, clicando com o botão direito, para parâmetro. Então já vem e converte aqui metal, specular e roughness. Aqui no emissível a gente pode promover para um parâmetro também, só que ele converteu para um parâmetro de cor, tá vendo? Então a gente vai deletar. O que a gente vai fazer? A gente vai clicar no botão número 1, na tecla 1, e o botão esquerdo do mouse. A gente vai criar esse parâmetro separado. E agora na tecla M. E criar esse parâmetro de multiplicação. E eu vou conectar aqui a minha cor no Node A e esse parâmetro aqui no Node B. E agora sim a gente vai colocar, ligar aqui no Emissive Color. E agora nesse parâmetro de intensidade, que ele vai controlar a intensidade do emissivo, a gente vai clicar com o botão direito, converter para parâmetro, e vamos colocar aqui intensidade do emissivo.
Vamos deixar no valor de 0 para ele sempre começar sem emissão nenhuma, tá? Então vamos aplicar, o nosso material é esse aqui mesmo, e vamos fechar ele. E agora a gente vai clicar com o botão direito e vamos criar 3 materiais aqui. Vai ser um plástico branco, um plástico cinza e um plástico preto. E vocês já vão entender por quê. Então, como é um material instanciado, a gente vai renomear aqui como MI. Eu vou colocar plástico branco. E vamos abrir ele aqui. Então, o que a gente faz aqui para ele ser um plástico branco? Deixa eu voltar aqui no nosso material master. Aqui no parâmetro de specular, sempre é bom aqui no default a gente deixar 0.5, tá? Porque praticamente todos os materiais têm reflexo e evita a gente perder tempo de ficar colocando aqui no material instanciado. Então olha só, ele já voltou aqui, ele já veio para o 0.5. Então aqui no nosso material, a gente vai deixar aqui o roughness, que é a rugosidade dele. Tá vendo que ele está bem polido? Vou colocar aqui 0.3. Então ele ficou um pouco mais áspero. E aqui na cor eu vou deixar ele branco. Só que eu não posso deixar totalmente branco, porque na natureza o objeto mais branco é a neve, tá? Então ele nem é totalmente branco também. Então a gente pode deixar o branco nosso aqui mais ou menos. Aí aqui já fica legal. Então esse é o nosso branco. E vamos salvar ele. Então a gente já tem aqui o plástico branco. Se ele fosse um metal, eu viria aqui na opção de metallic e colocaria aqui o valor de 1. Que 1 é verdadeiro e 0 é falso. Mas como é um plástico, a gente deixa aqui no 0, porque não é metal. Beleza. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar aqui 3 esferas e depois criar mais 2 materiais. E vou explicar o porquê. Vamos aqui no modo de modelagem e vamos aqui em Create e aqui em Sphere. E vamos criar uma esfera. Então, pronto, nós já temos uma esfera. E com o Alt selecionado e o botão esquerdo do mouse, eu vou fazer aqui 2 cópias dela. Então, vou aplicar aqui o meu plástico branco. Então, essa aqui é a minha cor mais branca da minha cena, olha só. E agora eu vou duplicar esse material, com o botão direito aqui, Duplicate, e vou renomear para cinza. E vou aplicar na segunda bolinha aqui. E nesse cinza, eu vou colocar aqui um cinza médio aqui. Beleza. Então a gente tem nosso branco, a gente tem nosso cinza. E eu vou duplicar esse cinza, renomear e vamos criar um material preto. Então aqui está nosso material preto. E lembra, nunca coloca 100% preto. O objeto mais preto que a gente tem na natureza é o carvão. E ele nem é totalmente preto, tá? O nosso preto vai estar aqui mais ou menos. Tá legal. Então, por que eu coloco essas 3 bolas aqui com esses 3 materiais? Todos os projetos eu tenho eles prontos. Não tenho que ficar criando. Mas é para mim saber a calibragem da minha cena. Para mim saber se a minha exposição, a minha luz está legal. Então, se eu vim aqui no meu Post-Process, por exemplo, e na exposição eu colocar aqui o valor de 12, vocês vão perceber que o meu preto ele tá cinza. Então cinza escuro, não tá um preto. Se eu colocar aqui na exposição 8, ele tá muito preto, olha só. Então ele meio que serve para calibrar a nossa cena. Então quando eu coloco um 10 aqui, ó, onde não bate a luz, ele tá um preto. Talvez eu ainda colocaria um pouco menos, né? Colocaria aqui 9.8. Ó, legal. Então a gente consegue identificar que isso aqui é um branco, a gente consegue identificar que isso aqui é um cinza e a gente consegue identificar que isso aqui é um preto. Tá? E agora? Agora a gente vai criar um metal preto aqui para a gente colocar no nosso primeiro material aqui da nossa casa. Então vocês vão perceber o seguinte, eu vou fazer uma cópia. Os materiais metálicos eles são mais escuros. Então o que eu vou fazer? Eu vou duplicar esse material aqui de plástico e vou renomear para metal preto. Beleza. E vou aplicar nessa bolinha aqui, ó. E agora eu vou vir aqui na opção metálica e deixar 1.
E olha só, eu não mudei a cor. E esse material já ficou mais escuro. Vocês perceberam? Então, quando a gente faz um metal preto, a gente tem que tomar cuidado para não ficar muito preto. Porque a gente diminui um pouquinho aqui a cor. Mas o que eu gosto de fazer aqui no metálico, para esquadrias, eu não uso o valor de 1. Eu uso aqui o valor de 0,75. Então é meio que 75% metálico, tá? E o preto eu acho que ficou legal, não ficou tão destoante. Talvez eu poderia diminuir um pouquinho aqui. Beleza. E agora, eu vou clicar aqui na minha geometria que tem esse material, olha só, eu vejo do SketchUp, Color M082. Então em todos os lugares que tiver esse material, eu vou querer colocar o meu material de metal preto. Então o que eu faço? Eu venho aqui em cima, em Select, e venho nessa opção aqui, ó, selecionar todos com o mesmo material. E ele já selecionou tudo que tem o mesmo material. E agora eu seleciono o meu metal preto e substituo ele aqui, ó. Pronto. Agora toda a minha casa onde tem esse material preto foi aplicado. Olha que legal. Então, por exemplo, eu vou trocar a cor dele só pra gente ver aqui que foi aplicado mesmo. Ó, vou deixar todo rosa. Então, em um clique só, a gente mudou todos os materiais do projeto que tá igual. Então, vou cancelar aqui, vamos deixar o nosso preto. Onde mais a gente tem? Ó, aqui ficou um objeto metálico, né? Então, a gente pode aplicar esse mesmo objeto aqui nessa porta também. Ele não aplicou automático porque aqui tá com outro nome, ó. Tá Color M08. Então, eu faço o mesmo processo. E aonde tiver o Color M08, eu vou substituir pelo meu metal preto aqui. Ele acabou, ó, nessa parte aqui é parede. E ele acabou aplicando esse material de metal. Então depois a gente vai vir e colocar uma textura aqui de parede mesmo, tá? Então a gente já colocou aqui o plástico. Na verdade, os metais, né? Não tem nenhum plástico pra gente colocar. E o outro material que a gente pode fazer que ele é simples é esse material aqui da fita de LED. É um material emissivo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no material simples, olha. Vou clicar com o botão direito e criar uma instância. E vou renomear para MI, que é o material instanciado, e emissivo. Vamos colocar ele aqui. E a gente já pode até aplicar ele. O que a gente vai fazer aqui? Ele é um material emissivo? Sim. Então a gente vai colocar aqui a intensidade. Ó. Se eu colocar muito forte, eu vou colocar 50. Ele criou um material emissivo muito forte e pode começar a fazer alguns flickers aqui na nossa cena. Então tem que tomar cuidado com a intensidade. Vou deixar aqui o valor de 2. É sempre interessante, quando a gente usar um material emissivo, a gente deixar ele como metálico. Porque quando a gente pintar ele com alguma cor, ele vai ser mais fiel à cor, tá? Essa fita de LED aqui, a gente vai deixar ela mais laranja. Então a gente pode vir aqui na cor dela e deixar mais quente. Ficou um pouco quente demais, né? Ó, ficou bem legal assim. E a intensidade aqui eu vou deixar em 4. Não, vamos deixar em 3. Então aqui a gente já tem um material emissivo, depois a gente vai colocar umas luzes. E olha só, tem mais locais com material emissivo. Então o que a gente faz? Vou clicar aqui nele, olha. É esse Color J08. Então vou selecionar todos com o mesmo material. Vou selecionar o meu material emissivo e trocar aqui para trocar em toda a casa. Então aqui a gente já tem um material emissivo. Aqui também. Interessante. O que acontece? Lembra das faces invertidas? Aqui ficou sem face invertida. Porque a gente não corrigiu essa parte, se vocês lembram. Então como que a gente corrige isso aqui? Eu posso vir no meu material e escrever aqui to e aplicar aqui o to side. E olha só. Ele corrige aquele problema de face invertida. Tá? Então vamos deixar aplicado aqui o to side nesse material. Se precisar em outro, a gente faz também. Então é isso. Esses são os materiais simples. Então com esse material master a gente consegue fazer plásticos, metais e materiais emissivos. É simples no caso. E agora o nosso próximo passo vai ser os materiais de vidro
E os materiais com texturas, que tem diversas formas de serem feitas. Aqui para grama, para o nosso piso, para a parede e para o forro.